possível conceber uma sobrevivência de tais poderes ou seres, uma sobrevivência de um período imensamente remoto, quando a consciência se manifestava, talvez em contornos e formas que se recolheram ante a maré do avanço da humanidade, formas das quais apenas a poesia e a lenda registraram memórias fugazes que chamaram de deuses, monstros, seres míticos de todas as formas, tipos e espécies. Algernon Blackwood. Encontrado entre os papéis do falecido Francis Wayland Thurston, de Boston. O horror em argila. Não há no mundo graça maior, penso eu, do que a incapacidade humana de correlacionar todos os conteúdos encerrados em sua mente. Vivemos numa plácida ilha de ignorância em meio a tenebrosos oceanos infindáveis, que não fomos feitos para navegar muito longe. As ciências, cada uma delas seguindo uma direção diferente, até agora há pouco nos prejudicaram, mas, em algum momento, quando encaixarmos as peças separadas do conhecimento, teremos revelada uma aterrorizante visão da realidade e de nossa desditosa posição nesse panorama, e diante disso, ou enlouqueceremos ou abandonaremos a luz para buscar abrigo na paz e na segurança da nova idade das trevas. Teosofistas conjecturaram sobre a espetacular magnitude do ciclo cósmico, não qual nosso mundo e a raça humana representa apenas incidentes passageiros. Eles sugeriram alguma forma estranha de sobrevivência, cuja descrição regelaria nosso sangue, não se apresentasse disfarçada por um brando otimismo, mas não é deles que provém o simples vislumbre de éons proibidos, cujas imagens causam-me calafrios quando penso nelas e me enlouquecem quando as encontro em sonhos. Esse vislumbre, como todos os temidos vislumbres da verdade, veio como um lampejo originado de uma casual união de peças isoladas. Neste caso, um artigo de um velho jornal e as anotações de um professor universitário já falecido. Espero que ninguém mais seja capaz de encaixar essas peças novamente. E claro, se eu viver, nunca fornecerei uma pista sequer desse abominável encadeamento. Creio que o professor também pretendia manter em segredo o que sabia, e teria destruído suas anotações se a morte não o tivesse levado de forma súbita. Meu conhecimento sobre o assunto começara no inverno entre os anos de 1926 e 1927, com a morte do meu tio-avô George Gamel Angel, professor emérito de línguas semíticas da Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island. O professor Angel era notoriamente conhecido como uma autoridade em inscrições antigas, e a ele recorriam com frequência os diretores de renomados museus. Não é de se estranhar, portanto, que muitos ainda se recordem de sua morte, ocorrida aos 92 anos de idade. Localmente, o interesse foi bastante intenso devido à obscuridade da causa do óbito.
Quando o professor retornava no barco de Newport, caiu subitamente, como relataram as testemunhas, depois de ter sido empurrado por um negro que aparentava ser marinheiro e que vinha de uma das sinistras e estreitas ladeiras que eram usadas como passagem entre o cais e a casa do falecido, na Williams Street. Os médicos não foram capazes de identificar um distúrbio aparente. Contudo, após longo debate, concluíram que o vigoroso esforço físico empregado numa súbita tão íngreme por um homem em uma idade tão avançada havia provocado uma obscura lesão no coração que o levaria a seu fim. Naquele momento, eu não via nenhuma razão para discordar da conclusão. Porém, há algum tempo sinto uma inclinação a questionar, e mais do que questionar tal afirmação. Como herdeiro e executor do meu tio-avô, homem viúvo e sem filhos, era de se esperar que eu examinasse seus papéis com certa minúcia. Com esse fim, transferi todos os arquivos e caixas para a minha residência em Boston. Boa parte do material que organizei será publicada pela Sociedade Americana de Arqueologia, mas havia uma caixa que eu achara demasiadamente enigmática, cujo conteúdo sentia relutância em compartilhar com outros olhos. Ela estava trancada e eu não tinha encontrado a chave, até que me ocorreu examinar o chaveiro pessoal que o professor carregava em seu bolso. Afinal, de fato consegui abri-la, contudo, ao fazê-lo, deparei-me com um obstáculo ainda maior e mais imperscrutável. Qual seria o significado do estranho baixo relevo em argila, das desconexas anotações e dos recortes? Teria meu tio, em seus últimos anos, se tornado um crédulo dos mais superficiais embustes? Resolvi procurar o excêntrico escultor responsável pela aparente perturbação da paz de espírito do ancião. O baixo relevo era um retângulo tosco, de quase 2,5 centímetros de espessura e cerca de 14 por 15 centímetros de área, obviamente de origem moderna. Seus desenhos, entretanto, em nada sugeriam uma atmosfera moderna, pois, apesar de os caprichos do cubismo e do futurismo serem muitos e extravagantes, eles não reproduzem com frequência essa regularidade críptica que se insinua na escrita pré-histórica. Mas certamente aquele grupo de desenhos parecia revelar algum tipo de escrita, embora nada em minha memória levasse a associá-la aos papéis e itens da coleção do meu tio, ou sugerissem uma correspondência com eles. Acima desses aparentes hieróglifos havia uma figura de evidente intenção pictórica, ainda que a execução impressionista impossibilitasse uma ideia clara de sua natureza. Parecia ser algum tipo de monstro ou um símbolo representativo de um monstro, cuja forma apenas uma mente perturbada poderia conceber. Se eu disser que minha imaginação, um tanto extravagante, divisava ao mesmo tempo a figura de um polvo, de um dragão e de uma criatura humana, não estarei sendo infiel ao espírito da imagem. Uma polpuda cabeça cheia de tentáculos despontava de um corpo grotesco e escamoso, dotado de asas rudimentares. Mas era o contorno geral do conjunto que o tornava surpreendentemente assustador. O fundo atrás da figura mostrava indícios de arquitetura ciclópica. Os registros que acompanhavam o estranho objeto, à parte os abundantes recortes de jornal, eram anotações recentes feitas de próprio punho pelo professor Angel, e sem nenhuma pretensão literária. Aquele que parecia ser o documento mais importante
tinha o título O Culto a Cthulhu, cuidadosamente escrito em letras maiúsculas para evitar uma leitura equivocada da palavra tão inusitada. Esse manuscrito estava dividido em 2 seções. A primeira, intitulada 1925, Sonho e Trabalho Onírico de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, R.I. E a segunda, Relato do Inspetor John R. Legrasse, 121 Danville Street, Nova Orleans, L.A. Reunião da S.A.A. de 1908. Notas do mesmo e relato do professor Webb. Outros manuscritos eram breves anotações, e algumas delas continham relatos de sonhos estranhos de diferentes pessoas. Outras tinham citações de revistas e de livros teosofistas, particularmente de A História de Atlântida e A Lemúria Perdida de W. Scott Elliot. E as demais comentavam acerca da longa sobrevivência de sociedades secretas e cultos obscuros, com referências a passagens retiradas de compêndios de mitologia e antropologia, como o Ramo de Ouro de Fraser e o culto das bruxas na Europa Ocidental, da senhorita Murray. A maioria dos recortes fazia referência a uma bizarra doença mental e a surtos de insanidade coletiva na primavera de 1925. A primeira metade do principal manuscrito contava uma história muito particular. Parece que no dia 1º de março de 1925, um jovem magro e moreno, de aspecto neurótico e agitado, foi ter com o professor Angel, levando consigo o singular baixo relevo em argila que, naquele momento, estava ainda muito úmido e fresco. Seu cartão exibia o nome Harry Anthony Wilcox. E meu tio reconheceu o rapaz como o filho caçula de uma excelente família que ele conhecera superficialmente, que estudava escultura na escola de desenho de Rhode Island e vivia sozinho no edifício Fleur de Lis, próximo à instituição. Wilcox era um jovem precoce, de talento inquestionável, porém de grande excentricidade, e desde a infância atraía a atenção com histórias estranhas e sonhos curiosos que tinha o hábito de contar. Ele se autodenominava psicologicamente hipersensível, mas os tradicionais moradores daquela antiga cidade comercial consideravam aquilo pura esquisitice. Sem se misturar com seus pares, ele fora gradualmente sumindo do convívio social até tornar-se conhecido apenas por um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Até mesmo o Clube de Arte de Providence, apegado ao seu conservadorismo, o considerara pouco promissor. Na ocasião da visita, de acordo com o manuscrito do professor, o jovem escultor, querendo beneficiar-se dos conhecimentos arqueológicos de Sylphdale, pediu de maneira brusca que ele o ajudasse a identificar a origem dos hieróglifos de baixo relevo. O jeito sonhador e pomposo de falar do rapaz sugeria alguma alienação, e meu tio demonstrou certo desdém ao responder, uma vez que o evidente frescor da tabuleta admitia parentesco com qualquer coisa, menos com a arqueologia.
A réplica do jovem Wilcox impressionara tanto meu tio a ponto de fazê-lo recordar e registrar textualmente suas falas fantasticamente poéticas, aspecto que deve ter permeado toda a conversa e que, creio eu, era uma característica pessoal dele. Ele disse: "É nova, de fato, pois eu a fiz ontem à noite enquanto sonhava com cidades antigas. E os sonhos são mais antigos que a inquieta Tiro, a contemplativa Esfinge ou os jardins suspensos da Babilônia." Foi então que ele começou uma história desconexa que, subitamente, despertou uma memória adormecida de meu tio e prontamente conquistou seu interesse. Um pequeno terremoto havia sacudido a cidade na noite anterior e o abalo fora o mais considerável sentido na Nova Inglaterra nos últimos anos. O acontecimento afetara profundamente a imaginação de Wilcox. Após recolher-se, tivera um sonho sem precedentes com grandes cidades ciclópicas de blocos titânicos e monólitos que se projetavam em direção ao céu, todos eles sinistros e exudando um lodo verde. Hieróglifos recobriam as paredes e pilares, e de um indeterminado ponto lá em cima subia uma voz que não era uma voz. Era uma caótica sensação que somente a imaginação pode converter em som, mas que tentava expressar através de uma impronunciável união de letras. Cthulhu Fatgan. Essa mistura verbal foi a chave para a lembrança que entusiasmou e deixou inquieto o professor Angel. Ele interrogou o escultor com pormenores científicos e dedicou-se intensamente ao estudo do baixo relevo, em que o jovem se dera conta estar trabalhando, enregelado e de pijama, quando despertou, desnorteado do sono. Meu tio culpava a velhice, disse Wilcox posteriormente, por sua lentidão em reconhecer tanto os hieróglifos quanto a imagem pictórica. Muitas das suas perguntas pareciam totalmente fora do propósito para o visitante, especialmente aquelas que tentavam estabelecer sua conexão com sociedades ou cultos estranhos.
E Wilcox não podia entender as insistentes promessas de segredos que o professor lhe fazia, caso ele confessasse fazer parte da alguma difundida seita religiosa mística ou pagã. Quando o professor Angel, enfim, se convenceu de que o escultor realmente ignorava qualquer culto ou doutrina de sociedade secreta, assediou o visitante com pedidos de relatos caso viesse a ter novos sonhos do futuro. Isso rendeu frutos, pois após a primeira entrevista, os manuscritos registram visitas diárias do jovem, nas quais ele relatava fragmentos de surpreendentes devaneios noturnos, sempre carregados de algum tipo de visão ciclópica, de uma pedra escura e gotejante, e uma voz ou inteligência subterrânea que proferia ritmamente sob a forma de enigmáticos impactos sensíveis, palavras incompreensíveis que não podem ser escritas. Os dois sons mais frequentemente repetidos eram aqueles produzidos pelas letras Cthulhu e Reliet. No dia 23 de março, continua o manuscrito. Wilcox não aparecera e indagações na vizinhança revelaram que ele fora acometido por uma febre de causa desconhecida e levado à casa da família na rua Waterman. Ele havia gritado durante a noite, acordando muitos outros artistas no prédio, e desde então vinha alterando manifestações de inconsciência e de delírio. Meu tio imediatamente telefonou para a família e, a partir de então, passou a acompanhar os fatos com extrema atenção. Ia regularmente à rua Tyre, onde ficava o consultório do Dr. Tobey, responsável pelo caso. A mente febril do jovem, aparentemente, ocupava-se de coisas estranhas, e o médico vez ou outra estremecia quando ouvia falar delas. Elas incluíam não só repetições do enredo dos sonhos de noites anteriores, como também mencionavam enfaticamente uma coisa gigante, infinitamente alta, que caminhava ou se deslocava pesadamente.
Em algum momento ele descreveu completamente a coisa, mas o emprego ocasional de algumas palavras desconexas repetidas pelo Dr. Tobey convenceu o professor de que se tratava da mesma inominável monstruosidade que o jovem tentara reproduzir em sua escultura onírica. A menção desse objeto, acrescentou o médico, era um invariável prelúdio da precipitação do jovem no estado letárgico. Sua temperatura, curiosamente, não se elevava muito além do normal, mas sua condição como um todo sugeria mais um estado febril do que um distúrbio mental. No dia 2 de abril, aproximadamente às 3 da tarde, todos os vestígios da enfermidade de Wilcox repentinamente desapareceram. Ele se sentou ereto na cama, atônito por estar em casa e completamente alheio àquilo que lhe havia acontecido em sonho ou em realidade desde a noite do dia 22 de março. Tendo recebido o alta de seu médico, voltou a seu alojamento depois de 3 dias, mas, para o professor Angel, ele não tinha mais serventia. Todos os vestígios de sonhos estranhos tinham sumido com a sua recuperação, e meu tio não registrara mais nenhum devaneio noturno após uma semana de sessões em que eram descritas apenas visões corriqueiras e sem relevância. Aqui terminava a primeira parte do manuscrito, mas referências de algumas notas dispersas deram-me muito o que pensar. Tanto, de fato, que apenas o ceticismo que eu adotava como filosofia própria poderia justificar minha persistente desconfiança acerca do artista. As notas em questão eram aquelas que descreviam os sonhos de diversas pessoas durante o mesmo período em que o jovem Wilcox tivera as manifestações. Meu tio, ao que parece, havia instituído uma prodigiosa e vasta rede de investigações entre quase todos os amigos que ele podia interrogar, sem se fazer impertinente, pedindo-lhe relatórios noturnos de seus sonhos e perguntando as datas em que haviam tido alguma visão em comum no passado recente. A adesão a essa solicitação parece ter variado, mas ele deve ter recebido, no mínimo, mais respostas do que qualquer outro homem comum poderia ter tido sem o apoio de uma secretária. As correspondências originais não foram preservadas. Contudo, suas notas formaram uma completa e realmente significativa compilação. Pessoas comuns da sociedade e dos negócios, o tradicional sal da terra da Nova Inglaterra, deram um resultado quase completamente negativo, embora alguns esparsos casos de impressões noturnas disformes e inquietantes tenham aparecido aqui e acolá, sempre entre os dias 23 de março e 2 de abril. Mesmo período do delírio de Wilcox. Homens ligados à ciência eram levemente mais afetados.
posto que 4 casos davam uma vaga descrição que sugeria vislumbres de paisagens estranhas, e um caso fazia menção ao pavor de algo anormal. As respostas mais pertinentes vieram dos artistas e poetas, e eu sei que o pânico teria se instalado se eles tivessem podido comparar suas anotações. Da forma como estavam, na fala das cartas originais, cheguei a suspeitar que o compilador tivesse feito perguntas tendenciosas ou tivesse editado as respostas a fim de corroborar o que ele resolvera enxergar de forma latente. Foi por essa razão que continuei a sentir que Wilcox, ciente em certas proporções dos velhos dados que meu tio possuía, estivera tirando proveito do traquejado cientista. As respostas do Estetas contavam uma história perturbadora. Do dia 28 de fevereiro ao dia 2 de abril, uma grande parte deles havia sonhado com coisas muito bizarras, sendo que a intensidade do sonho se tornara imensamente mais forte durante o período do delírio do escultor. Mais de um quarto dos que relataram algo reportaram cenas e sons abafados que em nada diferiam daqueles descritos por Wilcox. E alguns dos sonhadores confessaram um medo agudo da inominada coisa gigante que viam no final. Um caso que as anotações descreviam de modo enfático era muito triste. O indivíduo, um reconhecido arquiteto com inclinação à teosofia e ao ocultismo, tornou-se violentamente insano na data em que o jovem Wilcox teve seu ataque e morreu alguns meses mais tarde, após gritar incessantemente para ser salvo de algum habitante fugido do inferno. Se meu tio tivesse se referido a esses casos por nomes, e não meramente por números, eu teria tentado fazer algumas confirmações e uma investigação pessoal. Ainda assim, consegui rastrear um pouco. Tenho com frequência me perguntado se todas as pessoas questionadas pelo professor se sentiram tão perplexas quanto essa pequena fração. É bom que elas nunca recebam uma explicação.
Os recortes de jornais, como mencionei, traziam casos de pânico, manias e excentricidades durante o dado período. O professor Angel deve ter utilizado um serviço especializado em coleta de notícias, já que o número de recortes era imenso e as fontes se espalhavam por todo o globo. Há um suicídio noturno em Londres, onde um solitário homem adormecido salta da janela depois de um apavorante grito. No outro, uma desconexa carta ao editor de um jornal da América do Sul, onde um fanático prevê um horrendo futuro a partir das visões que ele tinha tido. Um boletim da Califórnia descreve uma colônia de teosofistas trajando em massa túnicas brancas à espera da plenitude gloriosa que nunca chega. Enquanto recortes da Índia falam cautelosamente de um sério tumulto nativo por volta do final de março. Orgias se multiplicam no Haiti e destacamentos militares da África reportam murmúrios ameaçadores. Oficiais americanos nas Filipinas enfrentam a inquietação de certas tribos, e policiais de Nova York são atacados por levantinos histéricos na noite de 22 de março. O oeste da Irlanda também está repleto de rumores desvairados e de lendas, e um pintor fantástico chamado Ardoi Bono expõe a blasfema obra Paisagem de Sonho na exposição de primavera de 1926 em Paris.
E tantos são os registros de transtornos em manicômios que apenas um milagre justifica o fato de a comunidade médica não ter notado esse estranho paralelismo e mistificado possíveis conclusões. Era uma estranha pilha de recortes. Sem dúvida, hoje em dia, mal posso considerar o racionalismo frio com que os pus de lado. Mas, naquele momento, eu estava convencido de que o jovem Wilcox tivera conhecimento de questões mais antigas mencionadas pelo professor.